pessoal, bom dia, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e aqui é mais um vídeo dos nossos conteúdos, principalmente voltados para aqueles aí que ficaram de recuperação. Lembrando que o nosso foco vai ser os mesmos focos da oitava avaliação, né? Principalmente o conteúdo voltado ao imperialismo e também ao contexto dos Estados Unidos no século XIX, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente está falando de quê? A gente está falando sobre o imperialismo, né? E a gente precisa entender de que forma o imperialismo ele se insere no contexto de século XIX na Europa, né? Por quê? O significado de imperialismo está diretamente relacionado às condutas de dominação econômica, política, social e cultural praticada aí por alguns países. E a gente vai perceber que não são apenas os países da Europa, tá? São os países europeus, os Estados Unidos e o Japão, né? Que, de certa forma, eles adotaram essas estratégias de dominação de forma geral, principalmente nos séculos XIX e XX. A gente deve entender também que esse contexto do século XIX está diretamente também relacionado aí o grande desenvolvimento do capitalismo, né? Mas o que tem a ver o capitalismo com tudo isso, né? Porque, de certa forma, o objetivo dessas dominações, desses grandes países, dessas grandes nações, estavam justamente inseridas no objetivo de expansão de mercado consumidores e também no grande objetivo, que era o acúmulo de riquezas, né? Então, dessa forma, o capitalismo está aí inserido nesse contexto, tá? Então, eram potências colonizadoras que dominavam e conquistavam, entre aspas, os meios do poder econômico, né? Na África, na América, na Ásia e também na Oceania, tá? E aí, esse contexto do século XIX, gente, tá marcado principalmente aí com o boom aí da Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, com o grande desenvolvimento do capitalismo e agora, né, com a busca dos mercados consumidores, né? Para quê? Para que o objetivo ele fosse alcançado. Qual era esse objetivo dessas grandes nações? Era justamente expandir os mercados. E para isso eles precisariam ter acesso a matérias-primas e a mão de obra barata. E tudo isso eles encontravam, de certa forma, dominando, né, através da dominação, através da prática imperialista, aí nos países da África, América e também da Ásia, tá? O imperialismo, a gente sabe que o imperialismo é uma ação de grandes potências. A gente está vendo aí representando nessa charge, né, os grandes líderes da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, da Rússia e do Japão, né? Que eles juntos, eles tentavam aí alcançar os seus objetivos, principalmente se instalando nos territórios da Ásia, da América e da África, né? Com o principal objetivo de controlar aí os mercados consumidores e a extração de matérias-primas dessas regiões, né? Era esse o foco do imperialismo, tá bom? Por exemplo, aqui essa charge representa muito bem a invasão aí dos estadunidenses, né? Nos grandes territórios aí que eles ao longo do tempo estavam conquistando, né? Por exemplo, essa charge, ela está diretamente relacionada à dominação, né? Quando domina-se uma região, a potência imperialista ela leva junto de si uma série de empresas. Ou seja, qual era o foco dos imperialistas? Não era conseguir mercados consumidores, né? Então, o capitalismo ele também vai dar base aí para as políticas imperialistas. Vocês vejam aqui a marquinha. Isso aqui, gente, é uma charge revelando algumas relações do passado com o presente, tá?
o mercado consumidor e a extração das matérias-primas na região de domínio. Vejam aí algumas das marcas conhecidas, tá? A gente sabe que também nesse contexto de imperialismo, né, a gente percebeu que também o imperialismo está diretamente relacionado à dominação cultural, né? A dominação cultural. Então, é dentro desse contexto que as ideologias imperialistas elas tomarão alguns espaços, né, nas nossas discussões, porque a gente sabe que ideologia são um conjunto de ideias de uma sociedade, né, com objetivo. Qual era então esse objetivo? Era garantir o domínio de uma classe social com outra. Então, eram lançadas algumas ideias, né, algumas ideias de uma sociedade modelo, né, com o objetivo de dominar, né, algumas classes sociais, ou seja, determinar que existem sociedades ou classes sociais superiores das outras, né? E é desse modo que o imperialismo vai se utilizar, né, de algumas teorias como a eugenia, o racismo, o determinismo e também o positivismo, né? Porque algumas delas, né, principalmente a eugenia, o etnocentrismo, eles visavam o quê? Eles visavam principalmente dominar através da cultura, né? Por exemplo, o etnocentrismo, eles, com essa teoria, eles começavam o quê? A considerar-se superiores, né? Eles começavam a determinar que sua cultura, né, a cultura europeia era superior a todas as culturas, seja ela americana, né, africana ou asiática, né? Na eugenia, a gente sabe que eles começaram a acreditar que existia uma raça superior, que seria a raça branca, né? A raça branca europeia, né? Que seria também aí a mais favorecida, né, na luta de sobrevivência. Seria também a mais forte e também a mais capaz, né? Classificando também as outras, né? As outras como raças inferiores, né? Povos inferiores, tá? Dentro do século XIX, também inseridas no contexto de dominações, né? E quando a gente fala sobre dominações e resistências, a gente insere também a chegada, né? A chegada dos europeus aí, tanto no continente africano como também no continente asiático, né? E o século XIX vai ser marcado também por grandes dominações. Entre elas, temos aí as guerras do ópio, a resistência etíope e a resistência Nandi, né? Então, a gente vai entender um pouco, né, sobre o que foram essas dominações e qual foi a reação desses povos, né? A primeira aí a gente tem a Guerra do Ópio, né? Que no século XIX a China passava aí por um período de instabilidade política e econômica, né? Onde o principal produto ali produzido pelos chineses, né? Era o quê? Principalmente era o tecido, né? Era a seda, era o algodão, era o chá, a porcelana, né? E aí, esses produtos, a gente percebe que eles não tinham aí o objetivo de expansão de mercado para o Ocidente, né? Era tudo ali limitado uma só região, né? E aí, o que vai acontecer? Os ingleses, eles desejavam, né, se relacionar ali comercialmente com os chineses para assim também vender suas mercadorias, né? E o que vai acontecer? Eles começavam a investir aí no mercado chinês, né? E queriam também fazer o quê? Com a baixa aceitação dos produtos, eles começaram a traficar o ópio, né? Começaram a traficar o ópio e o que vai acontecer, né? O consumo ele estava se disseminando, né?
E esse tráfico fez com que o governo chinês reagisse, né? Então, o governo proibiu ali o comércio do ópio, né? E também investiu na destruição, né? E esse acontecimento, ele foi aí um grande retrato, né? Sobre as tentativas de dominação, né? A gente vê aí os britânicos ferrenhamente querendo aí dominar o comércio na China, né? E aí a guerra do ópio vai ser caracterizada dessa maneira, né? Alguns desses conflitos, conflito entre os chineses e algumas das outras potências, né? Temos também algumas das resistências já no continente africano, né? Como a resistência etíope, a resistência Nandi, né? A gente sabe que a resistência etíope, o nome já diz, foi aí um levante ali na Etiópia, né? Principalmente era a resistência do colonialismo europeu na África. Quando a gente pensa nessas resistências, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando da recusa dos africanos, né? Da força da resistência contra essa dominação dos europeus no seu território, né? Então, dessa forma a gente vê que a resistência etíope, ela foi o quê, gente? Ela foi a primeira vitória militar, né? De uma nação africana sobre uma nação imperialista, né? Que manteve aí o seu país livre e independente. A resistência Nandi também vai representar aí uma grande tentativa de resistir, né, a grande onda imperialista na África, né, principalmente na região do atual Quênia, né, visando aí também que o interesse da Inglaterra era construir uma grande ferrovia no território Nandi. Então, o que acontece? A população ela se levantou contra esses britânicos, né? E foram o quê? Muitos foram mortos, né? E com isso a resistência ela foi enfraquecida, né? Mas qual é a importância disso tudo? A importância é perceber que os povos africanos, americanos e asiáticos, eles não resistiram, na verdade, eles não aceitaram de forma pacífica todas essas dominações, né? Eles não aceitaram de forma pacífica, né, serem abraçados aí, de certa forma, pelos grandes braços do imperialismo, né? E, pessoal, tanto o imperialismo no século XIX, visto a partir aí desses contextos de dominação, né, vistos também as práticas, né, imperialistas, o uso das ideologias no século XIX, estarão também relacionadas ao mesmo contexto, não na Europa, mas agora na América, né, que no século XXI os Estados Unidos também vão visar ali expandir seu território, né? A gente vai perceber ali também grandes influências de tais ideologias capitalistas, principalmente no continente americano, tá? Um destaque interessante para ser feito nesse momento é justamente, pessoal, a Guerra de Secessão, que vai aí ter início no século XIX, aí no continente americano, né? A Guerra de Secessão, ou também a chamada Guerra Civil Americana, que vai ocorrer ao longo do século XIX, principalmente por conta de um conflito entre as regiões Norte e Sul. E por que eu coloquei que é importante lembrar? É importante vocês lembrarem todo aí o processo de colonização dos Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos, ele de certa forma foi aí um território que teve sua colonização, entre aspas, diversificada, né? Principalmente quando
a gente vai prestar atenção entre o Norte e o Sul, e esse conflito, essa Guerra Civil Americana esteve relacionada a essas questões, principalmente questões que envolviam aí a abolição da escravatura, né? A abolição da escravatura. E aí a gente vai perceber que essa guerra ela vai causar grandes mortes, né? Porém, ela vai determinar o fim aí da herança colonial e da abolição da escravidão. Só que vai, apesar da abolição ela ser realmente decretada, né? A partir aí do acordo, né? Do acordo feito aí por Abraham Lincoln em 1863, o que a gente vai perceber é que essa herança colonial, né? Eu coloquei o fim da herança, porém não teve esse fim dessa herança, né? Da herança dessa escravidão, porque a gente vai perceber que com esse contexto de guerra de secessão e com aí o desenvolvimento da abolição e com como é que eu posso falar para vocês? Com a abolição decretada, a gente vai perceber que o contexto norte-americano ele vai continuar sendo de certa forma diferente, né, entre brancos e negros, né? Porque a partir da nova Constituição que foi produzida nos Estados Unidos, apesar de ser concedida a liberdade e a cidadania também aos africanos e aos afrodescendentes, o que a gente vai perceber é ainda uma crescente segregação racial, né? Porque a condição econômica do sul dos Estados Unidos ainda permanecia muito ruim, muito precária, né? A guerra, ela também ela contribuiu, né, para o grande colapso econômico aí na região sul, né? E grande número de escravos eles foram libertos, né? Eles foram libertos, se foram colocados aí em trabalhos onde eram realmente explorados e recebiam salários injustos, né? Muitos deles não conseguiam sobreviver nas cidades, começaram a habitar as periferias. E aí é dentro desse contexto que a segregação racial nos Estados Unidos no século XIX, ela vai abrir espaços, né? Vai abrir espaços também para a adoção daquelas ideologias também inseridas no imperialismo, né? Percebam aí o contraste, né? É dentro desse contexto de segregação que vai surgir também um grupo terrorista no sul dos Estados Unidos chamado Ku Klux Klan, onde eles também pregavam a superioridade racial entre os brancos e os negros. É assim também que vão ser criadas as leis de Jim Crow, né, que foram um conjunto de leis decretadas aí em vários estados do sul dos Estados Unidos, onde eles decretavam aí uma rigorosa separação, né, entre os brancos e negros nos espaços públicos, né, pessoal? Vejam aí, tá? Então é dessa forma que o século XIX ele vai ser realmente preenchido, infelizmente, né, por grandes discursos segregacionistas, grandes políticas de dominação, né? E a América Latina como um toda, ela vai ser inserida também, né? Tendo suas raízes aí desenvolvidas a partir dessas ideologias desenvolvidas no século XIX, né? Entre elas temos aqui alguns discursos civilizatórios, né? O darwinismo social, a eugenia. Qual é a razão, né, para serem criados esses discursos de superioridade, de raça, né, de cultura? Era justamente, pessoal, uma estratégia, né, das grandes nações imperialistas para justificar a dominação. Olha, vocês precisam ser civilizados. Nós, europeus, nós somos civilizados. Por isso, né? Por isso nós vamos conquistar todo mundo, né?
desses discursos civilizatórios que vai se inserir o darwinismo social, que foi um discurso civilizatório utilizado pelos europeus que defendia sua suposta superioridade sobre os povos americanos, asiáticos e latino-americanos, tá? Então, os europeus, eles se utilizavam até mesmo de justificativas científicas, pessoal, né? Para aí justificar a dominação sobre os povos, né? E aí a gente percebe que essas ideologias, elas geram grandes marcas, né, no nosso mundo atual, principalmente quando a gente se refere ao racismo, né, a insistências das pessoas em se determinarem superiores às outras, seja pela cultura, seja pela raça, né? Temos aí também algumas partes voltadas à intolerância, né? Então, essas foram algumas das marcas, né, que a gente pode perceber do século XIX, tá? Então, esse foi um vídeo de revisão. Amanhã eu vou estar resolvendo algumas questões com vocês. Eu vou fazer um vídeo fazendo a resolução de questões e a gente finaliza aí as nossas aulas de recuperação.